Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui. Perdoai nossas dívidas na medida que perdoamos aos que nos devem. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós, e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos remissão à vossa infinita misericórdia, sob a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Fizeste-nos da caridade uma lei expressa. No entanto, a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaremos vossa indulgência se nós mesmos não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dai-nos força, ó Deus, para sufocar em nossa alma todo sentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se é vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui, fazei que possamos apresentar-nos a vós, puros de qualquer animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus carrascos. Ele fala aqui para ver o capítulo 10 aqui do Evangelho. As perseguições que sofremos dos maus fazem parte de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com suas maldades, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes, pela boca de Jesus, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem pela justiça, fecha aspas. Abençoemos, pois, a mão que nos bate e nos humilha, pois os ferimentos do corpo fortificam nossa alma e nos elevaremos através de nossa humildade. Aí ele coloca aqui para ver o capítulo 12, no item 4 também desta obra. Bendito seja vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte não é irrevogavelmente fixada depois da morte, e que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que nesta, vou repetir. Bendito seja vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte não é irrevogavelmente fixada depois da morte e que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas, de cumprir nova vida o que nesta não pudemos fazer para nos adiantarmos. Então, referência aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 no item 5. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radiante de vossa soberana justiça e vossa bondade infinita. Continuando. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Algumas traduções colocam, não nos induzais em tentação, Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que voluntariamente impeliria os homens ao mal. Pensamento blasfematório que assimilaria Deus a Satã, e não pode ter sido o de Jesus. Do resto, essa expressão está em conformidade com a doutrina vulgar, popular, sobre o papel dos daimons, dos demônios. Então, aqui por isso que ele coloca, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos força, Senhor, de resistir às sugestões dos maus espíritos
que tentariam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós mesmos somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar e nos aprimorar. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, com as quais nos entretêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para afastá-los é inútil, se não lhes opormos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta no mal. Portanto, é preciso dirigirmos nossos esforços contra nós mesmos, e então os maus espíritos irão distanciar-se naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal que existe em nós. Nos dai força, nos ajudai a eliminarmos o mal que existe em nós, porque é o mal que existe em nós que atrai os espíritos por similaridade, né? por parceria. Os iguais atraem os iguais. Então, a hora que nós modificarmos o mal que existe, nós estaremos afastando aqueles iguais no mal que estavam junto de nós. E aí, às vezes, você vê as pessoas falando: Senhor, afastai todos os males, como se a oração estivesse pedindo para afastar o mal, né? O mal está lá, eu sou a vítima, eu sou bonzinho, então estou aqui. Isso não existe. Nesse planeta não existe vítima. Existe o mal, mas não existe vítima. Então, quando ele coloca, né, mas livrai-nos do mal, é do mal que existe dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro e limpar, modificar o mal que existe em nós. Nos ajude, não nos abandoneis. Nos ajude a nos livrarmos do mal, do nosso mal, das nossas maldades, das nossas imperfeições, das nossas impurezas. É isto que nós estamos pedindo na oração. Senhor, sustentai-nos na fraqueza, inspirai-nos através da voz de nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigir-nos das imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Está aqui, ver adiante o item 11. O mal não é obra vossa, o mal não é obra de Deus, o mal é obra nossa. Nós somos co-criadores, nós somos deuses co-criadores. O mal que existe no mundo foi criado por nós. Deus não tem nada a ver com isso, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. E somos nós que temos que limpar tudo isso. Se nós fizermos, nós temos que vir e consertar. Então, quando eu peço a me afastar do mal, para que eu possa me afastar do mal de fora, eu preciso me afastar primeiro do mal de dentro. E como é que eu me afasto do mal de dentro? Limpando a sujeira. Eu vou me limpando, eu vou modificando as minhas maldades, né, a minha impureza, a minha imperfeição e, consequentemente, pela mudança da minha frequência, pela mudança da minha aura, eu vou modificando o condomínio que existe em volta de mim. Eu afasto o mal de fora, modificando, retirando o mal de dentro, que atrai como um imã um igualzinho de fora. Eu vou atrair um igualzinho a mim, melhor se eu me melhorar. Simples assim. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo bem nada pode gerar de ruim. Somos nós mesmos quem o criamos, infringindo vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes.
Infringindo as leis de Deus, atraímos como reação para nós o erro que cometemos, ou seja, pelo livre-arbítrio, pela liberdade que Deus nos deu, nós podemos infringir as leis dele, e infringindo as leis dele, nós criamos a dor, criamos o sofrimento, criamos o mal. O mal é criação nossa. Simples. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais avançados. Para ninguém o mal é uma necessidade fatal e só aparece irresistível aos que a ele se entregam complacentemente. Se temos vontade de fazê-lo, então também podemos ter a de fazer o bem. Por isso, ó Deus, pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Para resistir à tentação de fazer o mal. É isso que nós estamos pedindo a Deus. Assim seja, né? O amém. Que seja de vossa vontade, Senhor. Que seja de vossa vontade, Senhor, o cumprimento de nossos desejos. Mas nos inclinamos diante de vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo vossa santa vontade e não segundo a nossa, pois não desejais senão o nosso bem. E sabeis melhor que nós o que nos é útil, né? Então, que seja feita a vossa vontade, porque vós sabeis o que é bom para nós. Vós sabeis o que é importante para o nosso aprendizado. Vós sabeis o que é importante que aconteça para que eu possa limpar a sujeira que eu fiz ontem ou a sujeira que eu fiz hoje, para que eu possa me redimir. Dirigimos-lhe esta prece a Deus por nós mesmos, dirigimos-la também para todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, para nossos amigos e inimigos, para todos os que reclamam vossa assistência, em particular para o espaço para se colocar o nome da pessoa a quem a gente quer dirigir a prece. Pedimos para todos vossa misericórdia e vossa bênção. Então tem uma nota aqui. Aqui pode-se agradecer a Deus e formular esses pedidos para si mesmo ou para os outros. E aí ele vê aqui para ver adiante as próximas preces. Aí nós vamos ver aqui a colocação de preces para as reuniões espíritas. Aonde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Mateus capítulo 23, versículo 20. Aonde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas. Por quê? Porque nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo. Nós viemos em grupo. Nós viemos, como mônada, num grupo, para começarmos aqui em grupos de aprendizado. Nosso estágio no mineral é em grupo, o nosso estágio no vegetal é em grupo, o nosso estágio no mineral é em grupo, o nosso estágio no vegetal é em grupo, no nosso estágio no animal é em grupo, no nosso estágio aqui como minal também é em grupo. Nós crescemos em grupo. Então, onde 2 ou mais estiverem, onde tiver um grupo, por menor que ele seja, Jesus estará lá para nos auxiliar. É isso que ele está colocando. Vamos ver aqui. Onde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, colocação de Jesus, eu aí estarei entre elas. Aí o prefácio, a apresentação. Reunir-se em nome de Jesus não quer dizer que basta reunir-se materialmente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenção e de pensamentos no bem. Não basta um número. Tem pessoas que falam, nossa, reuniu-se 30 pessoas no centro. Não, o centro está com uma força porque tem 50, tem 100, tem grupos que tem, como em São Paulo, tem grupos lá com
3, 4 mil pessoas numa reunião. Grupos enormes, né? Isso quer dizer que é um grupo mais forte? Não. Isso quer dizer que tem uma aglomeração, que hoje nem é possível por causa da pandemia. Mas, perdão, o que vai distinguir a energia, a sublimidade, o que vai distinguir a força de crescimento do grupo, da oração, do trabalho, vai ser a abnegação, vai ser a integração do grupo entre si com o plano espiritual, a vontade do grupo de aprender, de se modificar, de estudar, de se modificar, de realizar a sua reforma íntima, do companheirismo, da fraternidade do grupo, entre o grupo e para com os irmãos que buscam o grupo, encarnados e desencarnados. É a obra do grupo que vai mostrar a força do grupo. Ponto. O grupo pode ser de 2, de 3, de 4 ou de 5 mil. É a obra que vai mostrar a força desse grupo. Perdão. Perdão. Vou repetir. Perdão. Reunir-se em nome de Jesus não quer dizer que basta reunir-se materialmente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenção e de pensamentos no bem. Só assim Jesus se encontrará entre os que estiverem reunidos, e ele ou os espíritos puros que o representam, os seus trabalhadores. É através dos seus trabalhadores que Jesus se manifesta, porque Deus auxilia o homem através do homem. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Então, através de seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência... Desculpa, gente. Vou repetir. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Estão através de seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem na hierarquia, maior é seu poder de irradiação. É dessa forma que possuem o dom da ubiquidade e podem estar em vários pontos simultaneamente. Para isso basta um raio de seu pensamento. O pensamento de espíritos extremamente elevados que é a ubiquidade, né? Ele pode ser distribuído, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Haja vista o grupo, né? A Falange de Bezerra de Menezes, que no mesmo dia no Brasil todo está trabalhando em 1.000, 2.000 centros espíritas, 3.000, sabe lá quantos, na mesma hora, no mesmo dia. E eles recebem mensagens, eles recebem esclarecimento através desses trabalhadores que estão em contato com os espíritos superiores. Estão em contato, por exemplo, no caso da Falange de Bezerra, com Bezerra de Menezes, e transmitem o seu pensamento, transmitem a sua mensagem. É o Bezerra que está ali em cada um deles? Não. É a sua falange que está em contato, pensamento a pensamento, retransmitindo. Seja no mundo todo, pode estar no Brasil, pode estar na Europa, pode estar em qualquer lugar. Vai estar trabalhando, vai estar trazendo a mensagem. Porque o pensamento caminha numa velocidade maior que a da luz. E os espíritos elevados, os espíritos iluminados, se comunicam através do pensamento. E enviam as suas falanges, as suas correntes, os seus trabalhadores para realizar em nome deles.
Com essas palavras, Jesus queria demonstrar qual o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número de pessoas que o atrai, posto que, em lugar de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima, umas em relação às outras. Ora, para isso basta que haja duas. Para isso basta que haja duas, né? Tem que ser mais do que uma. Mas se essas duas pessoas oram, cada uma por si, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. E sobretudo, se não são movidas por um sentimento pelo sentimento de benevolência mútua. Se além disso elas se olham com má intenção, com raiva, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos repelem-se, em vez de se unirem no impulso comum de simpatia. E então não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus é apenas o pretexto da reunião e não o verdadeiro móvel, o verdadeiro motivo da reunião. Então, você pode ter 100 pessoas, 50 pessoas reunidas em nome de Jesus. Cada uma estiver pensando em si, cada uma estiver orando para si. Se não houver fraternidade, não houver união, né? Não houver sinergia, quer dizer, uma energia que une, uma energia parecida e que une a todos, estarão todos sozinhos. Jesus não está ali, porque Jesus precisa de 2 ou mais reunidos em nome dele. Reunidos em energia, em sentimento, em pensamento. Aí sim ele estará no meio daqueles que estão orando juntos. Isso não implica que ele seja surdo à voz de uma pessoa só. Ele disse, abre aspas, virei ao encontro de todo aquele que me chamar, fecha aspas. Momento nenhum ele será surdo a uma oração sincera, né? Palavras de Jesus, virei ao encontro de todo aquele que me chamar. É porque exige, sobretudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em mais de um do que em isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. O egoísmo afasta Jesus. É essa que é a questão. O sentimento pessoal, o egoísmo, eu, para mim, e às vezes as orações são eu, para mim, e pedindo o supérfluo, não é nem o necessário. Você pode estar orando para Mamon, mas para Jesus não, porque Jesus está longe disso, já se afastou faz tempo. Porque quando a gente fala, eu sou cristão, não, você pensa que é cristão, você é politeísta. Você está orando para Mamon, você está orando para o Deus da materialidade. Me dá um carro, me dá isso, me dá casa, me dá título, me faz passar nesse concurso, me faz conseguir o cargo, me faz subir para isso, me faz conseguir ter, ganhar. E o merecer, e o dar, e o ser o intercessor pelo outro, Senhor, interceder para ajudar o outro. Quantas orações nossas são de intercessão? Vamos parar e pensar, para que Deus nós estamos orando. Porque se nós não estamos no bem, não estamos pedindo as coisas que são necessárias para crescermos e para melhorarmos, ou então estamos intercedendo pelo outro, nós estamos orando pelo outro, se não for nessas duas condições, Jesus está longe, faz tempo, não está perto de nós. Vou repetir. Virei ao encontro de todo aquele que me chamar. É porque exige sobretudo amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em mais de um do que em isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta Jesus. Segue-se que, numa reunião numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se unissem de coração pelo sentimento de uma caridade verdadeira,
Enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com as primeiras, né? Com aquelas 2 ou 3 que estão em verdadeira oração, e não com as outras. Portanto, não é a simultaneidade de palavras, de cantos ou de atos exteriores que compõem a reunião em nome de Jesus. É a comunhão de pensamentos, se estiverem em conformidade com o Espírito caridoso personificado por Jesus. Então aqui ele comenta os capítulos aqui no Evangelho. Capítulo 10 no item 7, capítulo 8 no item 27, capítulo 10 no item 7 e 8 e capítulo 27 nos itens 2, 3 e 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se deseja sinceramente o concurso dos bons espíritos. Aí agora vem a prece, no começo da reunião. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que poderiam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar injetar a desunião entre nós, desviando-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, tende a bondade de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo o pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência por nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, dentre os sentimentos com que estaremos animados, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregareis de nos transmitir vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o reconhecimento necessários. Se na reunião se encontrarem pessoas que nela foram atraídos por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos para a luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos particularmente ao Espírito de... Aí coloca aqui o nome, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. E aí ele coloca aqui, no fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir comunicar-se conosco. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos deram, fazendo que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião, para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Então aqui ele coloca a prece de abertura e de encerramento de um trabalho na casa espírita. Aí aqui a oração para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, isso aqui é uma passagem do Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver o prefácio, do Kardec. O Senhor quis que
que se fizesse a luz para todos os homens e que penetrasse em todas as partes pela voz dos Espíritos, a fim de que todos pudessem receber a prova da imortalidade. Com esse objetivo, os Espíritos hoje se manifestam em todos os pontos da Terra e a mediunidade revela-se nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos. Eis uns dos sinais do cumprimento dos tempos preditos, né? Ou seja, os tempos que nós estamos agora, que é o começo da transição, né? O que nós estamos vivendo agora, né? Cada vez mais número de crianças que manifestam mediunidade, um número cada vez maior de médiuns ostensivos em todas as religiões, em todas as culturas, né? Porque isso é um sinal do tempo, né? Um sinal desse tempo de transição. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Deus deu-nos todas as condições de aprendermos, né? Com o telescópio sobre o macro, com o microscópio sobre o micro e através dos médiuns ostensivos, né? Porque médiuns somos todos nós, mas a mediunidade que está em nós nos dá a possibilidade do conhecimento do mundo espiritual, principalmente quando nós estamos em desdobramento. E com os médiuns ostensivos, nós temos o esclarecimento, né, sobre esse mundo espiritual. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são instrumentos materiais através dos quais os espíritos se expressam, tornando-se assim inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, pois tem como objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que aqui deve cumprir visando o seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso da sua faculdade. Isso precisa ser bem entendido. A faculdade mediúnica, o médium ostensivo, vem para ajudar ao homem a se melhorar, ajudar a sociedade, ajudar ao progresso da humanidade, ao progresso dos encarnados no entendimento e do aprendizado, na obra do bem, do conhecimento. Qualquer coisa diferente disso, o médium estará trabalhando para os irmãozinhos menos esclarecidos e não para os irmãos superiores. A escolha entre o bem e o mal é sempre nossa, é o nosso livre-arbítrio. Sejamos nós médiuns simples, como todos nós somos, sejamos nós médiuns ostensivos, a nossa escolha entre o bem e o mal é o nosso livre-arbítrio. Vamos trabalhar para um lado ou vamos trabalhar para o outro? É escolha nossa. Aquele que compreende a gravidade da missão da qual foi incumbido, cumpre-a religiosamente, pois sua consciência iria repreendê-lo como ato sacrílego se transformasse num divertimento ou distração para si ou para os outros, uma faculdade concedida para uma finalidade séria e que o põe em relação com os seres de além-túmulo.
Como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que derem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais prejudiciais que úteis à causa do espiritismo. Os que estão no mau caminho são mais prejudiciais à causa do espiritismo do que úteis. Nós vemos aí muitos que estão presos, inclusive, né, que estão atrás das grades por usarem a espiritualidade, né, o nome de médiuns no mal, trabalhando para os espíritos menos esclarecidos, realizando coisas que são deletérias, estão atrás das grades. A justiça do homem alcançou. Muitos desencarnam antes que a justiça do homem os alcance. Vai a justiça divina alcançá-lo sempre. E não é porque a justiça do homem alcançou que a justiça divina não estará ali com a sua lei imutável de ação e reação. Todos nós vamos receber de volta tudo, toda a energia, todo o sentimento, tudo aquilo que nós emanamos para o planeta, para o outro, para o universo. Pelas más influências que podem produzir, retardam mais de uma conversão. Por isso, ser-lhes-á cobrado o uso que tiverem feito dessa faculdade, que lhes tinha sido concedida para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para seu próprio aprimoramento. Aquele que quer crescer e desenvolver sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e abastecer-se de tudo que poderia desviá-la de sua finalidade providencial. Se os bons espíritos, por vezes, se servem de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e tentar conduzi-los ao bem. Mas, se encontram corações endurecidos e se seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e então os maus ficam com o campo livre. Então os bons espíritos tentam. Então você vê aquelas reuniões que começam e vem aqueles bons conselhos para o estudo, para o aprimoramento, para uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, para a reforma íntima, para um trabalho mais aprimorado, a mudança de hábitos, né, de vícios, de uma série de coisas eles dão, e ali eles vão esperando a mudança. Se eles encontram corações endurecidos, se eles veem pessoas que, não preciso fazer nada disso, só eu vir aqui já é o suficiente, basta eu estar aqui porque eu estou de boa vontade aqui, não preciso fazer mais nada, os bons espíritos se afastam. Vão ficar aqueles espíritos que se comprazem com aqueles que não querem ter trabalho. Porque aquele que não quer estudar, que não quer aprender, que acha que só o fato de vir ali vomitar as suas mazelas, jogar o seu lixo na mesa para sair dali se sentindo bem, só está pensando nele, ele vai atrair os espíritos que estão na mesma sintonia, que também só estão pensando nele, naquilo que eles espíritos querem, naquilo que eles espíritos satisfazem. Eles podem se dar nomes que não são deles, podem tomar aparência que não são deles, vão enganar aqueles que querem ser enganados, vão enganar aqueles que já estão enganando a si mesmo com o fato de não estudar e não progredirem. Afins atraem afins, essa que é a verdade, é um imã. Aqueles que estudam, aqueles que se esforçam, aqueles que se batem as 24 horas do dia no vigiar e orar, no se modificar, no se melhorar, faz de tudo para que hoje possa ser melhor que ontem e amanhã com certeza ser melhor que hoje, os bons espíritos vão estar ali, dando assistência, dando ajuda, dando força para que consiga vencer os males que existem dentro de nós. Então, cada um conforme
suas obras, conforme o seu merecimento. A experiência prova que entre os que não aproveitaram os conselhos recebidos dos bons espíritos, as comunicações, após brilharem durante um certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na falácia ou no ridículo, sinal incontestável do distanciamento dos bons espíritos. E isto acontece. Você vê médiuns que estavam numa direção, que estavam num bom trabalho, pelo orgulho, pela mídia, pelo sucesso, pela vaidade, por aqueles que estão ali bajulando por uma série de coisas, se desviam do caminho. Aí, aqueles bons espíritos, aqueles espíritos que estavam trabalhando com eles se afastam. Aí, às vezes, o médium tem que buscar embuste, buscar magia, porque ele não consegue mais realizar o que ele realiza antes. Ele vai repetindo aquilo que ele sabe de cor, ele vai repetindo as mesmas coisas, ele vai mudando o nome dos personagens, criando livros iguaizinhos uns aos outros, que não chegam aos pés dos primeiros, quando os bons espíritos estavam com ele. A gente vê isso, muitos têm, pessoas que começaram com livros que são imperdíveis, e que depois desviaram do caminho, não se deve nem chegar perto dos livros que escreveram depois. Porque a fama, o sucesso, por que não ganhar dinheiro? Teve uma que colocou, os espíritos não precisam de dinheiro, mas eu preciso. Se desviou completamente do caminho. Os livros dessa médium, no começo da sua mediunidade, são fantásticos. Depois que ela se desviou do caminho, não serve para nada. São bobagem, é besteira. Infelizmente, é o livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de escolher o seu caminho. Então você só pode falar, não, esse médium é fantástico, a hora que ele terminou a missão dele. O Chico colocava isso. Ah, você é um missionário. Não, eu só serei um missionário, eu só terei cumprido a minha missão quando eu terminá-la. Ou seja, após o desencarnou dentro da missão, desencarnou com a missão cumprida, esse sim foi um missionário. Porque ele exerceu o livre-arbítrio até o fim. Não se deixou levar pela fama, não se deixou levar pelas adulações, né, por aqueles que queriam dar, de boa vontade, queriam dar roupa, dar joia, dar dinheiro, dar conforto. E aí o Chico ia se afastando de tudo isso. Porque eram o quê? Tentações para fazê-lo desviar do caminho, ele não se desviou. Então ele foi um missionário? Foi. Ele terminou a sua jornada cumprindo a sua missão. Foi missionário. Como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, muitos outros. Aqueles que ainda estão encarnados, a gente não pode colocar, não é um missionário. Ele ainda não terminou. Infelizmente, ele pode, às vezes no final da vida, desviar a missão. Se desviar da missão. Ele não perde o mérito de tudo que ele fez. Mas a gente tem que reconhecer que em determinado ponto ele se desviou. Como aconteceu com inúmeros médiuns que num determinado ponto se desviaram, infelizmente, pela tentação da fama, de ganhar dinheiro, de ir na televisão, de ser, né, dos holofotes e de uma série de outras coisas. Infelizmente. A experiência prova que entre os que não aproveitaram os conselhos recebidos dos bons espíritos, as comunicações, após brilharem durante um certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na falácia ou no ridículo, sinal incontestável do distanciamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, este deve ser o objeto dos constantes esforços de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode até se reverter em prejuízo de quem a possui, pois degenera em perigosa obsessão. Aquele que se desvia do caminho corre o risco de se tornar um obsediado e não mais um médium de trabalho.
O médium que compreende seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, já que pode ser tirada dele, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece com isso, pois sabe que independem de seu mérito pessoal e agradece a Deus por ter permitido que bons espíritos viessem manifestar-se através dele. Se as comunicações dão espaço a críticas, ele não se ofende, pois não são obra do seu próprio espírito. Disse sim que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para resistir à intromissão de maus espíritos.